Abra sua Bíblia, por gentileza, em Mateus capítulo 25. A oportunidade para as crianças está aberta em todos os cultos, irmãos. Então, pode dar o seu nome no Ministério Infantil e assim participar. Mateus capítulo 25, a partir do verso de número 14, Deus quer falar-nos ao coração através desta palavra. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. A santa palavra de Deus assim nos diz: por isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe da terra. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, bom servo e fiel. Sobre o pouco fostes fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Até o versículo 23. Pai bendito, muito obrigado. Obrigado por esse tempo de manifestação de louvor e adoração a Ti. Obrigado pela vida das crianças, Pai. Destas vidas preciosas que fazem toda a diferença e que são de fato, Pai, a nossa grande oportunidade de transformação deste mundo, se trabalharmos de uma forma coerente com a vontade do Senhor ao coraçãozinho delas. Ajude-nos, Pai, a ajudá-las a ser a expressão máxima da vontade perfeita do Senhor. Ajude-nos, Pai, a abençoar as crianças, para que elas possam ser ferramentas muito úteis nas Tuas mãos. Recebe esta palavra, Pai, aplica no nosso coração, esta palavra desta noite. Ajude-nos a conduzir-nos de forma fiel, a sermos fiéis ao Senhor. Em Cristo nós te pedimos. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, fidelidade no pouco. Somos chamados a administrar a nossa vida de uma forma coerente com a vontade de Deus, a trazer nas nossas mãos ofertas ao Senhor, a investir e administrar tudo aquilo que o Senhor confiou a nós, porque muitas são as bênçãos que Deus confiou a nós. Quantos presentes nós ganhamos nesta vida, quando pensamos na nossa família, quando pensamos nas capacitações que Deus nos deu como pessoa, quando nós podemos então perceber a nossa capacidade cognitiva, a nossa coordenação motora que nos auxilia a sermos hábeis em tantas áreas. Quão maravilhoso é o nosso Senhor. Mas como temos administrado aquilo que somos? Como temos administrado aquilo que temos? E que não temos por nosso mérito, mas
temos porque recebemos dele. E eu fico pensando, meus irmãos, que precisamos então administrar aquilo que generosamente Deus confiou a nós, sem murmurar, mas administrar. Muitas vezes alguém olha para o outro que... Obrigado, filho. Olha para o outro que aparentemente tem mais do que ele, porque ninguém olha para o que tem menos. E o inveja aquele que tem mais, porque ele pensa que aquilo que ele tem é pouco. Mas escuta, aquilo que nós podemos chamar de pouco é a expressão do conhecimento de Deus a nosso respeito acerca da nossa capacidade de administração. Entenda isso e abra o teu coração para isso. Muitas vezes as pessoas reclamam e pensam que precisam chegar lá, na dimensão da visão que ela tem da outra pessoa, porque parece que a pessoa está no muito e eu estou no pouco. Mas o Senhor está falando nesta noite, ser fiel no pouco, mas o pouco que talvez nós pensamos estar, é exatamente dentro do padrão que Deus estabeleceu para nós, conhecendo a nossa estrutura e a nossa capacidade de administrar. Então escuta isso, versículo 15 desse texto lido de Mateus, nos diz assim: e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Escuta, Deus, Ele concede a nós dentro da nossa capacidade. Ele nunca nos dará algo que seja além da nossa capacidade, porque não será bênção, será um fardo pesado que eu não vou suportar, porque eu não tenho capacidade para aquilo. Então entenda que aquilo que você tem nas mãos, escuta isso e presta atenção aqui. Aquilo que você tem nas mãos é suficiente para você ser feliz e agradar a Deus. Entenda ainda que a sua boa administração é que poderá fazer com que o que você tem achando pouco possa ser acrescido demais pelas mãos do Senhor. A sua boa administração. Porque aquele que tinha 1, devolveu aquele 1 talento. E até aquele 1 foi-lhe tirado dele. Mas aquele que ganhou 5, administrou e ganhou mais 5, e entregou ao Senhor 10. Deus espera que nós administremos com sabedoria, que sejamos fiéis a Ele, naquilo que Ele tem colocado às nossas mãos, aquilo que Ele tem confiado a nós. Versículo 23 nos diz o texto: disse-lhe o Senhor, bem está, bom e fiel servo. Esse texto nos diz que quando nós somos fiéis ao Senhor, então está reservado a nós o muito, porque Ele diz aqui, sobre o muito te colocarei. Como você tem sido diante do Senhor? Você de fato tem sido fiel ao Senhor? Temos sido fiéis no Senhor em todas as áreas da nossa vida? Temos feito e dado ao Senhor o nosso melhor, como Ele fez e nos deu e nos dá o seu melhor sempre? Alguém poderia perguntar, mas no muito te colocarei, pastor, mas o Senhor vai me colocar exatamente no lugar que eu ambiciono chegar? E eu digo para você, não sei. Não sei, porque se a vontade do seu coração e a ambição que você tem, do patamar que você deseja, estiver em sintonia com a vontade de Deus, aí eu digo para você sim. Mas se não estiver no centro da vontade de Deus, em sintonia com a vontade de Deus, eu digo para você que não. Deus não nos concede além daquilo que
Ele mesmo, entendendo a nossa capacidade, direciona para nós. O texto nos diz aqui que ao fiel também se destina o gozo. Entra no gozo do teu Senhor. A fidelidade, ela gerará sempre alegria de servir ao Senhor, alegria na casa do Senhor, satisfação naquilo que temos, independente se aos olhos de alguns é pouco, ou se aos nossos próprios olhos talvez pareça pouco, mas Deus nos dará alegria, satisfação, sentimento de plenitude naquilo que somos, naquilo que temos. Então não desdenharemos quando contemplarmos o espelho e nos vermos nele. Não desdenhe daquilo que você é. Não coloque defeito naquilo que Deus criou e disse que é lindo. Você é linda, você é lindo. Então não menospreze aquilo que Deus fez com as suas próprias mãos, você. Seja fiel ao Senhor. E Ele te dará alegria em tudo que você fizer. Ele mostrará a você e fará com que você sinta como você é especial, como aquilo que você faz é especial, como você é único. E às vezes não nos damos conta disso. Muitas pessoas podem fazer coisas que você faz, mas ninguém é você. Você é único, você é única, você é especial, mas coloca a sua vida no altar do Senhor, seja fiel a Ele. O texto vai nos dizer no Salmo 101, versículo 6, na parte A, que ao fiel está prometido o monitoramento dos olhos de Deus. O texto nos diz: e os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra. Deus garante que os seus olhos estarão diante de uma contemplação constante. Os olhos do Senhor estão te contemplando para te guardar, para te proteger, para te livrar, para manifestar sobre você o seu consolo, a sua paz, a sua exortação, porque Ele cuida de você, porque Ele tem cuidado de você. Por isso você pode lançar sua ansiedade sobre Ele. Ele tem cuidado de você, os olhos dele estão sobre a sua vida. O fiel também, ele receberá abundância de bênção. Provérbios 28, 20 vai dizer: o homem fiel será coberto de bênção. Seja fiel ao Senhor. Nunca faltará a provisão de Deus para a sua vida. Não é troca, não é barganha, não é dá aqui e toma lá. Deus não faz isso, mas Ele é generoso para galardoar aquele que é fiel. Ele é generoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos. Amém, igreja? Porque o que Deus colocar nas mãos do homem precisa ser valorizado. E precisamos receber e administrar com gratidão. Mas observando a nossa estrutura, quando o texto nos diz aqui que no pouco foste fiel, no muito te colocarei. Mas observando a nossa estrutura, tanto física, como espiritual, como emocional, talvez perguntaríamos: o que temos pouco? Qual é esse pouco que eu preciso administrar para chegar no muito? Poderíamos citar muitas coisas, mas eu quero citar algumas, a começar pela força. Seja fiel no pouco, na pouca força que você tem, porque em nós mesmos nós somos pequeninos, delicados, sensíveis, e você se conhece, você sabe, sua estrutura física. O coronavírus está aí, ceifou a vida de
milhares de pessoas no mundo, pela fragilidade da estrutura física humana. Porque um vírus microscópico consegue fazer com que um homem, uma mulher formada, comparado com um vírus, um gigante, caia, como aquela pedra minúscula fez com que Golias caísse. Porque nós somos frágeis, nós somos sensíveis, a nossa estrutura física é sensível, é suave. Interessante lembrarmos do que Jesus disse: orai e vigiai, porque na verdade o seu espírito está pronto, mas a carne é fraca. A nossa carne é fraca, a nossa estrutura física é fraca. O salmista vai dizer que Deus conhece a nossa estrutura, Ele se lembra que somos pó, mostrando a finitude, a falhabilidade da estrutura humana, nossa fragilidade. 1 Reis capítulo 18, versículo 21, Elias chega ao povo e diz assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Olha a fragilidade do homem, quando muitas vezes não consegue nem mesmo se posturar em uma coerência, quando os seus pensamentos eles mudam, eles são transtornados a partir dos problemas. Como nós nos deixamos ser levados, como a Bíblia diz muitas vezes, levado por vento de doutrina, exatamente pela fragilidade humana, também na sua parte emocional, também na sua parte cognitiva. Então nós temos pouca força, somos um Sansão de cabeça raspada, e precisamos administrar essa pouca força que nós temos. Nós precisamos administrar. Então, Deus espera que a nossa fidelidade, ela possa sobrepujar a nossa fraqueza. A nossa fraqueza não pode ser argumento para que sejamos infiéis. A nossa fraqueza não pode, de alguma maneira, ser um abono para a minha infidelidade. Não. Deus não permite que isso aconteça, não pela sua vontade. Uma frase para o teu coração: a nossa fraqueza é bênção quando nos apoiamos na força de Deus. Então se apoie na força de Deus, que você poderá falar o que Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas ele não está falando de uma fortaleza que vem dele. Ele tem alguém que o fortalece, porque ele mesmo diz que quando sou fraco, sou forte, porque não me escoro na minha própria pessoa, mas dependo totalmente do poder do Deus vivo. Amém, queridos? Apocalipse capítulo 3, versículo 8, o Senhor falando, Ele diz: conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Igreja, a nossa fraqueza, aquilo que nós temos pouca força, mas essa nossa pouca força pode ser administrada de forma a podermos guardar a palavra e a não negar o nome do Senhor, a manter fidelidade, ser fiel. Teremos que vencer a nossa pouca força para evidenciarmos a nossa muita fidelidade ao Senhor. Um outro exemplo do que é pouco em nós é o nosso tempo. O escritor, escrevendo a carta aos Efésios, ele vai dizer que nós precisamos remir o tempo,
porquanto os dias são maus. Remir o tempo, ou seja, tentar aproveitar melhor, resgatar esse tempo ocioso, de alguma maneira aproveitar esse tempo com sabedoria, porque o nosso tempo é pequeno, o nosso tempo é pouco. A agenda empanturrada de atividades coloca na boca de milhares de pessoas a expressão: não tenho tempo, não tenho tempo. E nesse não tenho tempo, quantas coisas ficam de lado? Muitas vezes a obra de Deus, muitas vezes a sua própria consagração ao Senhor, a sua própria condição de se derramar diante dele, fica comprometida, e você diz: não tenho tempo. Mas no pouco foste fiel, no muito te colocarei. Deus está dizendo para você: eu tenho muito para você em tempo também, mas você precisa administrar melhor esse tempo, para dar a mim aquilo que eu mereço, nesse tempo que eu entendo ser totalmente coerente com a sua necessidade, porque não coloquei mais de 24 horas num dia, porque eu sei exatamente que você não precisa de nenhum segundo a mais, para poder dar a mim a adoração que eu mereço, o louvor que eu mereço, a intensidade da sua fé expressa em ações. Moisés disse o seguinte, queridos, Salmo 90, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor 80, neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. A certeza de Moisés de uma vida curta. E Moisés, ele escreve esse salmo tendo ele vivido 120 anos. Mas não importa quantos dígitos nós possamos alcançar aqui nesse mundo de vida terrena, ela nunca será suficiente dentro da nossa ânsia de viver. Nosso tempo é pouco, nosso tempo é curto, nosso tempo é pequeno, mas é suficiente para você entregar o seu coração e a sua vida ao Senhor, é o suficiente para você se derramar na presença de Deus, é o suficiente para você receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Jó capítulo 14, versículo 1, a Bíblia nos diz que o homem nascido de mulher é de poucos dias e farto de inquietação. Somos de poucos dias e fartos de inquietação. E esta inquietação muitas vezes nos consome ainda mais rápido. Somos levados ainda mais rápido nos braços do tempo, pela inquietação que não nos permite saborear os momentos. Passamos então atropelando todas as coisas, não experimentamos o sabor da vida pela preocupação do que ainda não vivemos. E Deus espera que nós então descansemos nos seus braços. Escuta, Deus espera que você confie nele em todo o tempo. Aproveite o seu tempo. Salmo 62, versículo 8: confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele vosso coração, Deus é o nosso refúgio. Esse tempo que você recebe, administra ele de forma sensata, com aquilo que Deus espera de você. E eu ainda quero dizer a você, podemos ainda falar sobre fé, a nossa fé também. Quando Deus nos diz que nós precisamos administrar o pouco para sermos colocados no muito,
Pensamos no pouco olhando para a nossa fé. Como é pouca a fé exercida pela maioria das pessoas. Como Deus precisa estar nos empurrando todos os dias. E como nós precisamos, para manutenir a nossa fé, exigir que Deus nos mostre as suas ações e os seus milagres, para que não venhamos a cair na apostasia. Gente, que fé é essa? Que nos leva a ter que visualizar bênçãos todos os dias. Onde está a nossa fé? Quando Jesus disse em João 20, 29, porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não me viram e creram. A nossa fé precisa manter-se firme, mesmo quando aos nossos olhos não enxergamos o mover divino, mesmo que quando não enxergamos com os nossos olhos o mover divino. Escuta, o silêncio de Deus também é ação, o silêncio de Deus também é palavra, o silêncio de Deus também é resposta, o silêncio de Deus também é bênção e tempo de tratamento. Lucas capítulo 12, versículo 28, a Bíblia nos diz: e se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Levanta a tua cabeça, mas administra essa tua pouca fé nesse Deus que muito se manifesta. Dê ousadia à tua fé, ouse crer no Senhor, que já produziu e produz todos os dias. Tudo o que nós precisamos para dizer verdadeiramente, Ele é Senhor. Glória a Deus. Os caminhos da fé, diante da fidelidade, precisam passar na vida do justo como um trajeto sem retorno, sem retrocesso. Aquele que é fiel no pouco da fé, ele caminha sem retroceder. Aquele que é fiel no pouco da fé, ele anda por esta fé, mesmo sendo pequena, mas não pela vista. Ele não se deixa impressionar pelo que os seus olhos lhe mostram, mas ele deixa-se direcionar por aquilo que ele sabe que Deus tem capacidade em fazer, e Deus pode todas as coisas. Os caminhos da fidelidade passam pela fé, como um firme fundamento da esperança que temos, das coisas visíveis e invisíveis. Então precisamos administrar essa pouca fé, precisamos administrar este pouco tempo, precisamos administrar essa pouca força, porque Jesus nos garantiu nessa palavra que quando nós administramos o pouco, Ele nos coloca no muito. Então eu quero trazer para você, porque o versículo 23 diz isso: disse-lhe o Senhor, bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, Ele multiplicará tua força. E você conhece o texto, em Isaías 40, versículo 29, o Senhor faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Aleluia. Então você pode vencer. Nós podemos. Administre a tua pequena força, porque Deus vai te colocar no muito. Ele vai fortalecer, vai multiplicar essa força. Ele vai fazer com que você se erga, mesmo cansado, mas você vai se reerguer e vai ser abençoado.
Salmo 18, versículo 39, pois me cingiste de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deus está nos dizendo que Ele vai nos dar força, capacidade de vencer os nossos inimigos, todos aqueles que se levantam contra nós, no sentido de que Ele sempre estará manutenindo esta força pequena, pouca que há em nós e fazendo dela grande para vencermos. Você pode vencer, minha irmã, você pode vencer, meu irmão. Administre essa pouca força, porque Deus multiplicará em nome de Jesus. Ele multiplicará o seu tempo, e é impressionante como Deus, Ele fala ao nosso coração. Quando pensei no tempo, Deus falou assim: eu tiro você do temporal e te coloco no eterno. Eu tiro você daquilo que é finito e te coloco na eternidade. Eu tiro você daquilo que é corruptível e coloco você na incorruptibilidade. Eu sou o Deus que providencio um esticamento do teu tempo, de forma a nunca mais você precisar de contar, porque serão além da conta, será eterno. E a palavra de Deus nos diz em 1 João 2,25, e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna, um prolongamento de dias que jamais terminará. Então, esse tempo que se chama hoje precisa ser administrado, para que esse tempo de eternidade amanhã possa ser vivenciado por você, por sua alma. Ele torna possível o crescimento de nossa fé. Quantas vezes já ouvi pessoas orando: Senhor, aumenta minha fé. A fé, de fato, ela precisa ser trabalhada, mas não é Deus que vai aumentar a sua fé, não é Ele que precisa trabalhar isso em você, é você que precisa, porque a fé não é uma expressão de Deus a você, é uma expressão de você para Deus. Você precisa trabalhar a sua fé, você precisa fortalecer a sua fé, com as experiências que você vai adquirindo com Deus, ao lado de Deus, na sua aproximação com Ele. Você precisa fortalecer a sua fé, pelas promessas que Ele traz à sua vida, pelas promessas que Ele já cumpriu na palavra, por aquelas que Ele tem cumprido na sua vida. Você precisa. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 3, ele vai dizer: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Que maravilhosa palavra, que maravilhosa declaração, como nós precisamos também ser visualizados como pessoas que têm a sua fé crescida a cada dia. E Paulo vai dizer que os tessalonicenses estão sendo acrescidos grandiosamente na fé, porque estão sendo experimentados, porque é a experimentação que traz essa capacitação e oportunidade de exercitar a fé. As suas lutas, as suas aflições são condições, oportunidades de exercitar a fé. Então exercite a tua fé, porque é lá na tempestade, quando a água quer vencer o teu barquinho, que Jesus olha para você naquele desespero e fala assim: homem de pouca fé, mulher de pouca fé, exerce mais fé, porque eu estou no barco com você, você não está sozinho não. Ô filha, entende isso, se fortalece, administre essa pouca fé, porque eu sou aquele que estou contigo para estabelecer
poder de crescimento para a tua fé. Amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, ainda em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 10, a palavra nos diz: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel no pouco e no muito te colocarei. Ser fiel até a morte nesse pouco que você tem, porque muito está reservado para você. E um tanto maior do que você tem está reservado para você receber ainda nesse tempo. Amém? Acréscimo de tempo, acréscimo de fé, acréscimo de força ainda nesse tempo. Mas como que Deus acrescenta a fé? Quando eu me permito ser dirigido por Ele e me adequo ao calendário dele, não ao meu. Consigo então administrar o meu tempo sobre a égide do relógio divino e não sobre o meu. Eu venço, você vence, nós vencemos. Amém? Eu quero terminar orando para que você possa conquistar essa fidelidade. Se você, observando sua vida hoje, diz para você mesmo: nesta área da minha vida não tenho sido fiel a Deus, e Deus está dizendo: filho, ser fiel no pouco, porque no muito te colocarei. Se você deseja ser de fato colocado no muito de Deus, seja fiel no pouco que Ele te dá, e no pouco na capacidade que você tem de administrar, né? Porque Deus não é mesquinho, mas Ele é justo e consciente da sua capacidade. Sempre lembre disso. Fidelidade é decisão. Lembra de Daniel? A Bíblia nos diz que Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Ele decidiu. José assentou no seu coração também não se contaminar. Uma decisão. E todas as provas pelas quais ele passou, ele não retrocedeu da sua decisão. Fidelidade é decisão. Muitas vezes nós começamos algo e paramos no meio do caminho. Não temos força, mas Deus está falando: trabalha essa pequena força para chegar no muito. Começa alguma coisa, mas não tem fé suficiente para prosseguir. E Deus está dizendo: administra melhor a tua fé. Permita que ela seja acrescida nas experimentações que você vive todos os dias. Você tem tudo para ser um homem ou mulher de fé, diante das manifestações que Deus tem trazido a você. Ao longo da sua história, da sua vida, você tem visto milagre todos os dias. Uma pessoa natural que não teve uma experiência com Deus pode enxergar a vida como sendo alguma coisa do acaso, do destino, mas você não. Você conhece o Senhor, você sabe o que é obra de Deus e o que não é obra de Deus, e você sabe que tudo na sua vida que te abençoa, que te empurra para cima e que acrescenta na sua vida, vem do Senhor. Vamos orar, vamos falar com Deus. Examina o teu coração, aquela área da sua vida que você ainda precisa dedicar ao Senhor e ser fiel ao Senhor. Coloca agora, faz um propósito, decida-se agora. Diz a Deus: Senhor, eu não me contaminarei mais, eu não deixarei isso acontecer, mas eu me policiarei acerca dessa questão. A partir de hoje eu abandono isso, porque tem sido queda todos os dias na minha vida. A partir de hoje, Senhor, serei fiel ao Senhor, porque a infidelidade prova a inimizade contra Deus. A Bíblia vai dizer-nos lá em Tiago, capítulo 4, versículo 4: infiéis
Não sabeis que a amizade do mundo constitui-se em inimizade contra Deus? Então somos infiéis quando nos tornamos amigos do mundo. E isso diz respeito a todos os deleites que não condiz a nós, a todos os pecados da carne que não condiz a nós, a todas as posturas erradas que não condizem a nós. Deus te chama hoje a consagrar a sua vida e assim entregar em fidelidade ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Santo, nós colocamos a vida de todas as pessoas que estão aqui, de todas as pessoas que estão nos acompanhando pela internet. E eu quero te pedir, Deus vivo, que a bênção do Senhor as alcance, que elas possam de fato, Pai, nesta noite, numa decisão, receber o auxílio do alto céu para endossar e concretizar esta entrega, esta obra que elas desejam realizar ao teu lado, posicionando-se fiéis ao Senhor nesta questão que tu sabes, Pai. Deus, esta queda, esta impureza, seja vencida agora para a glória de Deus. Seja vencido agora, Pai, no nome de Jesus. Seja vencido agora, Pai, no nome de Jesus. Essa inadimplência, Pai, essa indiferença, esse descaso. Deus, que haja de fato um desejo de mudança nesta alma e que esta vida nesta hora seja alcançada pelo teu toque, alcançada pelo teu amor, alcançada, Pai, pela tua graça, alcançada pelo teu perdão. Esse coração que está quebrantado nesta hora apertado, pois mira em si tantas coisas que não deviam ver em si mesmas, mas vê. Quantas vidas estão olhando, ó Deus, para si nesta hora e pensando o quanto eu tenho sido falho, o quanto eu tenho faltado com o Senhor, o quanto eu tenho deixado a intimidade contigo, o quanto eu tenho desperdiçado o meu tempo com coisas fúteis, mas não tenho orado, mas não tenho lido a tua palavra e nutrido a minha alma com a verdade que liberta. Quantas vidas, Pai, mas eu imploro ao Senhor por estas vidas nessa hora, que reconhece os seus erros, Pai, porque esse reconhecimento gera também o favor do Senhor. Esse reconhecimento e quebrantamento e arrependimento gera também perdão, porque o Senhor é incomparável em perdoar aqueles que se arrependem e que se lançam diante dos teus pés. Toma este povo pelas mãos, Pai. Conduza-os a partir de agora em vitória sobre esta área em que havia infidelidade. Não mais a partir de hoje. Dá ao teu filho, à tua filha, essa vitória e faz com que ele suba hoje mais um degrau na escadaria da sua santidade. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém. Amém.